Bom dia, a paz. Hoje a gente vai ler o capítulo 7 de Esther. Já fazem 7 dias. Para quem tem curiosidade, quer saber, só procurar aí que aí encontra o 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, no primeiro versículo aqui, né, do capítulo 7, fala o seguinte: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E quando estavam bebendo vinho no segundo dia, porque o primeiro dia já tinha acontecido, né? E a rainha pediu para o rei e para Amã chegar ali novamente, né? Na casa dela, né? No palácio onde ela vivia, onde ela tinha preparado o banquete. E eles foram. E enquanto eles bebiam ali, o rei novamente falou para ela. Olha só que interessante. A nossa conduta, ela é muito importante. Muito, realmente muito importante. O Senhor Jesus, ele nunca vai nos deixar desamparado. Mas a gente também não pode agir de qualquer maneira. A gente tem que pedir instrução a ele. E quando ele está no comando de todas as coisas simplesmente vão fluir. Seja uma coisinha pequenininha assim, ou seja algo grandão que você não está conseguindo resolver. Precisamos confiar mais no Senhor. O mundo aí fora, age age com as próprias instruções, né? Age com a própria sabedoria. Mas isso é perigoso. Isso pode nos levar a momentos de tragédia. Então a gente precisa sempre pedir orientação a Deus, assim como fez a rainha Esther, jejuar antes, orar, pedir para algumas pessoas, né, que te acompanham, fazer o mesmo, né, para te ajudar em oração, porque o Senhor, ele vai agir no momento certo e exato. E aqui, quando eles estavam ali bebendo vinho, né, os três ali bebendo vinho, ou os dois, né, e a rainha Esther só observando, preocupada, o momento, né, dela falar, o rei pergunta: rainha Esther, no versículo 2, né? Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso eu concederia a você. Olha só. Pensou a rainha falasse assim: uau, né? De novo o rei está falando isso. Acho que eu vou deixar essa questão dos judeus, lá do meu povo, para lá. Porque afinal de contas, eu sou rainha mesmo. Eu já estou aqui, já conquistei a Amã também. Ele já está aqui puxando, me bajulando, né? Então eu vou deixar isso para lá. O cristão, ele também precisa ter foco. Foco naquilo que vai fazer. Ainda que haja burburinhos, ainda que haja tentações, ainda que o inimigo esteja tramando aqui, a gente precisa ter foco. Caminhar em direção àquilo que o Senhor disse para que fizéssemos. Mas isso não veio abalar o coração ou deixar o coração de Esther orgulhoso. Ao contrário, ela seguiu firme e forte ali naquilo que ela tinha planejado e que o Senhor tinha orientado a ela, né? E aí ela diz, né? Se posso contar com o favor do rei e se lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. No versículo 3 ela diz isso, né? Poupe a minha vida, ó rei. Me poupe, né? Poupe a vida do meu povo, porque o meu povo foi condenado à morte. Se o Senhor, se tivesse sido apenas vendido como escravo, eu jamais estaria aqui. Eu não iria, né, te perturbar por conta disso. Mas é a morte, né? Meu povo foi condenado à morte. Então eu estou aqui lhe pedindo. Esse é o meu desejo, né? Poupe a minha vida e a vida do meu povo. E aí o rei fala assim, né, no versículo 5: quem se atreveu a uma coisa dessas, onde ele está? E aí Esther respondeu: o adversário inimigo é Amã, o perverso. E diante disso, né, o bajulador ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Ficou desesperado, né? O rei mais que imediatamente sai dali, vai até o pátio, e Amã, naquele apavoro dele, ele vai para cima da rainha Esther. E quando o rei retorna, olha só, e voltando o rei, no versículo 8,
Voltando o rei do jardim do palácio ao salão de banquete, viu Amã caído sobre o assento, onde Esther estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Então Amã estava ali pedindo misericórdia pela vida dele. A gente precisa ser misericordioso, sim, claro que sim. O tempo todo precisamos. A gente precisa avaliar, reavaliar e entender que muitas vezes a gente precisa ser misericordioso, assim como Deus foi. Só que a rainha Esther, se ali ela fizesse, né, ela falasse, ela implorasse, né, pela vida, até porque não aconteceria nada, né? O rei não a ouviria. Mas será que ele não iria novamente fazer isso? Ele iria fazer, sabe por quê? Não era uma questão que eu já tinha comentado no outro vídeo, né? Entre Amã e Mardoqueu. Era uma questão entre os amalequitas e os judeus, né? Amã era descendente de Agag. Agag era o rei dos amalequitas, que era inimigo de Israel. Então, provavelmente Amã novamente faria isso. E se o rei não soubesse, né, que tinha ali uma forca, que depois um outro homem, né, foi lá chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Olha só, no momento certo também o Senhor vai enviar pessoas para ajudar você, no momento oportuno. Então, peraí, por que esse homem quer matar alguém, quer matar a minha rainha e quer matar alguém que me livrou de uma traição? Né? Então, mande-o enforcar ele nesta forca que ele preparou. É sério. Muitas pessoas passam por essa vida maquinando mal. Muitas pessoas passam por essa vida desejando mal. O que temos feito, né, com a nossa vida? A Bíblia fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E quando Jesus veio, ele disse: ame ao seu próximo, ame ao seu próximo como eu vos amei. Jesus, ele nos amou a ponto de se entregar na cruz por cada um de nós. Jesus não fez uma cruz para enforcar a nós por conta dos nossos pecados. Não. Jesus, ele veio para nos livrar do pecado e se doou por nós. Ele entregou a vida dele naquela cruz, ele ficou sozinho. O Pai virou as costas a ele. E nós, o que temos feito? O que temos feito? Infelizmente, o vídeo de hoje é um alerta para nós mesmos. Como tem sido o nosso coração diante dos nossos irmãos? Diante daquele que está estendendo a mão? Ou diante daquele que já está com tanto sofrimento e a gente ainda pisando em cima dele? Será que é isso que Deus tem preparado para nós? Para fazermos maldade? Porque esse povo, o povo de Israel, o povo da rainha Esther, ele já estava sofrendo, porque eles não estavam na casa deles. Eles não estavam na terra dele. Eles ali eles tinham sido pegos, né, como escravos, né, para morar em uma outra cidade, em outro plano, em uma outra rotina, em uma outra crença, né? Alimentos diferentes, tudo diferente. E eles ali estavam vivendo normalmente. Mas o inimigo se levantou para exterminar a vida desse povo. Que nós não sejamos esse inimigo, mas que nós sejamos a pessoa que vai estender a mão para aquele que está ao nosso lado e precisa de nós. Reflexão para hoje. Estenda a mão ao seu amigo. Estenda a mão àquele que está ao seu lado. É fácil estender a mão ao seu amigo, né? Mas estenda a mão àquele que está ao seu lado e você está vendo que ele precisa de ajuda. Que Deus abençoe a sua vida. Reflita sobre isso. Tenha um coração leve diante do Senhor. Deus abençoe.